Então, amigos, vamos continuar com aquele assunto palpitante da aula passada. Vou repetir. Vimos, portanto, a síntese do 1º ao 12º degrau, a separação das terras e a gênese dos reinos vegetal e animal. Temos virtudes perdidas nesses 2 reinos e, por essa razão, essas 2 partes completaram 7. E quando isso ocorreu, a incubadeira deixou de ser o chão. O hediogroma deixou de ser a forma no chão. A incubadeira passou a ser o óvulo no ventre do aparelho feminino. O hediogroma passou a ser o sêmen, micróbio produzido na goma masculina, o líquido elétrico e magnético. Nesse ponto, as máquinas atingiram o princípio da procriação e, tendo o Sol, ou as virtudes, se deformado mais ainda, passou a produzir os filhos do fogo, tanto racionais por descendência de origem, por transmissão de códigos genéticos da origem, como irracionais, por a deformação ter atingido seu ponto-chave. E encerrou assim nas 7 partes do Porquê Assim Somos o mistério da vida e da criação. Que para a composição da materialização do habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio, essas 7 virtudes deformadas interagem, agem entre si, atraídas pelo capitão da vida, em torno do sêmen, que é o micróbio racional. Eternidade depois do início da reprodução sexual, os selvagens iniciaram um interessante progresso. Descobriram que poderiam articular o som cantando, e dessa forma a gagueira evoluía com menos dificuldade, pois o cantar atenuava o esforço enorme que faziam. A planície, ou planeta Terra, tinha por cenário gigantescos animais estranhos alados, e era uma bicheira de todos os tamanhos e de todas as cores. Vivendo nesse mundo hostil e perigoso, os selvagens procuravam abrigar-se nas cavernas e viviam igualmente bichos. Mas eram uns bichos diferentes. A vegetação começou a tomar formas diferentes e ajudou a influir na mudança desse cenário. Do calor profundo e dos vapores quentes elevados da litosfera ou orosfera, que é a parte sólida da Terra, a crosta da Terra, até a atmosfera, os gases subiam, formando um envoltório gasoso constituído de oxigênio, que é a essência da água, o ar, e azoto, ou nitrogênio, um elemento químico metalóide gasoso que faz parte da energia elétrica e magnética presente nas correntes de ar que respiramos. Tudo em volta da Terra, formando um envoltório gasoso que deram o nome de atmosfera. A atmosfera tornou-se densa, pesada, carregada desses gases primitivos, e pela ação química dos elementos elétricos e magnéticos, uma espécie de névoa formou-se, deixando cair sobre a Terra um sereno fino. A vegetação, ao receber o rico sereno, riquíssimo de elementos químicos puros, processou transformações maravilhosas, e o reino vegetal floriu, mudando o cenário da natureza. Nós, na classe de selvagens, já tínhamos os órgãos dilatados, prontos, embora desajeitados, enormes. Breve, muito breve, tomaríamos aspectos mais delicados. Mesmo assim, com toda a delicadeza, gigantes até chegar no princípio da civilização. Vivíamos então nossa 13ª eternidade. Se um filme fosse feito, nem com muito recurso haveria condição de mostrar um selvagem na 16ª eternidade. E ninguém conseguiria reproduzir os cenários primitivos da natureza. Mas na 17ª eternidade, esses vegetais ricos, coloridos, floridos, abundantes, rivalizavam a paisagem ainda com estranhos e enormes animais. Se alguém se lembra de um animal grande e esquisito, pré-histórico, recorda-se logo dos dinossauros. Ou então dos animais alados que voavam. É bom esquecê-los, porque dos animais e dos selvagens na 17ª eternidade, a humanidade não tem resquício. Tudo que a humanidade tem resquício, registro, fósseis, tudo que a geologia pode provar, catalogar e dar uma idade, ainda está dentro da própria eternidade em que vivemos.
das fases anteriores à eternidade em que vivemos, a humanidade tem apenas muita imaginação para supor que tenha sido desta ou daquela forma e passa a acreditar piamente nos cálculos de 10 mil anos, 5 milhões de anos, 50 milhões de anos, sendo que a humanidade só aprendeu a contar de uns dias para cá. Somente agora o racional superior, depois que evoluímos nossa prodigiosa e fantasiosa imaginação, nos revela a verdade sobre todos esses assuntos. Uma eternidade é um tempo tão grande que dá para florir uma centena de civilizações e todas se transformarem numa fusão natural que as leis da natureza regula de forma tão perfeita que ao se transformarem é como se não tivessem existido. Tal o encanto e a magia das transformações. Vegetais bonitos e coloridos, apetitosos, venenosos ou não, exerciam atração nos selvagens. E na próxima aula, nós vamos ver que tipo de atração era essa. Vimos então na outra aula que aqueles vegetais exerciam uma forte atração nos selvagens. Quando estes passaram a comê-los, entramos na 17ª eternidade, com os primeiros casos de morte. A morte era algo estranho para nós, que ainda estávamos no 14º degrau de evolução humana. A natureza mais adiantada, já vivendo seu 17º degrau, sempre foi na frente dos seus feitos, preparando por meio de suas leis tudo o que seria necessário à evolução dos viventes. Esse passo dado pela natureza, a morte, foi de grande significado. Nós mudamos de classe. Saímos da classe de selvagem e passamos para a classe de bicho racional, gagos. Ao morrer, não fediam. Secavam lentamente como um vegetal, até se extinguirem. Como se fosse uma espiga de milho jogada no solo que vai secando, secando. Não apodreciam. Os bichos racionais começaram a marcar os vegetais venenosos e impediam uns aos outros de comerem. Os venenos ingeridos promoviam o enfraquecimento, porque nem todos os venenos matavam a curto prazo. Venenos existiam que matavam a longo prazo, e venenos existiam que ficavam no sangue, aderindo à hereditariedade, levando à morte de pai para filho. Por não saberem disso, foram se alimentando do que podiam e do que não podiam, por desconhecerem os mistérios do reino vegetal. Eram nessa época herbívoros e, por isso, ao morrerem, secavam e não fediam, porque funcionava e predominava a alimentação vegetal. Mais tarde, temendo os vegetais, fatalmente se tornariam carnívoros e passariam a devorar os animais. Começaria com a caça e morreriam igualmente. A carne das caças apodreceria o estômago, enfraquecendo o organismo, putrefando, e deixariam um dia de secarem como os vegetais. Federiam e, por não suportarem os odores, enterrariam seus mortos. Vamos ver agora lua, estrelas e vegetais modificados. A máquina celeste prepara o dia e a noite. O bicho racional muda de classe. Agora é animal racional no princípio. Na 18ª eternidade, começa o espetáculo da mecânica celeste. Um espetáculo que imaginação nenhuma nunca alcançou. As máquinas celestes, planetas, lua e estrelas principalmente, surgem com as suas modificações. As estrelas pontilham todo o firmamento e qual brilhantes enfeitam a imensidão cósmica. Embora a origem da formação das estrelas remonte aos primórdios da 8ª eternidade, somente aqui no 18º degrau é que elas definidamente começam a se divulgar dentro do ritmo e da precisão da máquina celeste que continuava descendo em espiral.
tudo descia, como um conjunto de máquinas paradas descrevendo uma espiral. Centro do sistema de máquinas cósmicas estava o Sol, sempre acompanhando os feitos que ele, como engenheiro-chefe, foi capitaneando, e delas jamais se afastou, por tudo ser um conjunto de virtudes racionais deformadas. Na Terra, deixávamos para trás nossa roupagem de bicho racional gagos e principiamos a classe de animal racional. Na eternidade seguinte, quando chegasse o dia e a noite, nossa galáxia viveria um magistral momento do fim da linha. Décima nona eternidade. Foi aqui, nesse ponto, que a espiral cósmica descreveu e encerrou sua última volta. Por quê? Porque foi nessa eternidade que o racional superior apontou o dia e apontou a noite. E o que tem dias e noites a ver com isso? Tem tudo a ver. Significa que o Sol, tendo estabilizado as mecânicas celeste e material, cessa um movimento espiralado que beneficiava todas as máquinas das duas mecânicas com a influência do Sol. O Sol, então, passa a fazer o mesmo giro que antes era feito por todo o conjunto em espiral, dando sequência ao trânsito benéfico de sua influência, passando por todos os feitos ligados a ele. Diz a ciência que o Sol é fixo, quem gira é a Terra. O racional superior, que tem visão quadridimensional e esférica, é quem possui o referencial correto, não só do sistema solar, mas de todos os mundos pertencentes ao macro-universo racional. Portanto, se a Terra girasse em torno de si mesma, bastaria o ser humano inventar um engenho planador e ficar a tantos quilômetros de altura da Terra, e como a Terra gira, esperar que os países fossem passando, e quando o Japão passasse diante do planador, este desceria no Japão. Como não é assim, e como o giro da Terra não é como a ciência diz, é que o avião precisa locomover-se de um continente a outro, vencer a distância para poder atingi-lo. Retruca a ciência espacial que todos os cálculos matemáticos para enviar uma nave além da atmosfera, levando em consideração a rotação e a translação dos corpos celestes, são cálculos precisos, e que se a ciência estivesse errada, jamais uma nave retornaria à Terra, depois de ter sido planejada, calculada, disparada e sempre levando em consideração que a Terra gira. Por essa razão, a ciência não aceita a posição, a afirmação de que quem gira é o Sol e não a Terra. Mas a ciência pode aceitar se o referencial de quem fala, o ângulo óptico de quem vê, situar-se num ponto tal que lhe permita fazer essa afirmação. É o caso do racional superior. Ele possui visão macrocósmica e o animal racional possui visão microbiana. Se dois corpos forem disparados na mesma velocidade, como se fossem dois veículos com pessoas dentro, dir-se-ia que cada pessoa enxergaria a outra absolutamente parada. Mas se um dos veículos parar, muda o referencial completamente, tudo dependendo da posição que a pessoa ocupa em relação ao que está enxergando. E a ciência sabe disso. O que a ciência não sabe é que outro mundo inteligente habitado deu origem ao nosso sistema solar e às nossas vidas. Por essa razão, e por não poderem provar através de computadores e naves equipadas com suas poderosas lentes de aumento, por não poderem fotografar, desafiam a inteligência de um poder superior, supremo, fazendo-se alheia à ciência de tudo que não puder mensurar. Mas essa eternidade, como as outras, também passará. E assim como a ciência do alfabeto astrológico hoje é relíquia do passado, as gerações futuras, um dia, da ciência nem se lembrará. A partir da próxima aula, nós vamos ver qual o resultado do dia e da noite sobre o reino vegetal e o que tudo isso vai fazer. De hoje, vamos ver que em decorrência da noite e do dia, o reino vegetal se transforma mais e mais, aproximando-se a vegetação do progresso atual. Vivíamos nós o 16º degrau,
éramos animais racionais. E como nossos ancestrais, ainda cantando para desenvolver a fala. Até então, havia desabrochado e evoluído a energia magnética. Os viventes, bem estranhos eram, passavam dias e dias parados. Eram por demais contemplativos. Por que eram assim? Porque estavam desenvolvendo no cérebro a máquina da imaginação e viviam ao sabor das imagens transmitidas. Rudes e atrasados, cantando para desenvolver a fala, caçando e tornando-se carnívoros, haviam deixado para trás a selvageria das cavernas, procurando organizar-se melhor, organizando a vida de tal maneira que foram forçados pelas adversidades da natureza, pelas adversidades que a natureza impunha, a buscar melhores formas de sobrevivência, alimentando-se e protegendo-se das feras bravias. Vez ou outra, esses animais racionais encontravam tribos de selvagens, como ainda hoje o civilizado encontra tribos de índios. Não era fácil defender-se da selvageria de tribos atrasadas que não se contentavam com a carne das caças, eram canibais, devoravam-se uns aos outros, verdadeiras feras. E assim passou-se a 19ª eternidade. Vigésima eternidade. No alvorecer da 20ª eternidade, a natureza presenteia os habitantes do mundo racional, aqui penando materializados, com a primeira aurora da civilização. Historiadores, geólogos, dizem que a civilização nasceu no Oriente e caminhou para o Ocidente. E o racional superior, quando cita o alfabeto de astrologia e a velha Arábia, nos faz concordar com isso. O primeiro vento da civilização teve origem na eternidade anterior, quando os viventes contemplativos passavam horas e horas imaginando, e seus olhos agudíssimos varriam o firmamento silenciosamente diante dos mistérios da natureza. Fruto de uma eternidade de observação, eles deixariam para seus descendentes o dom da empatia entre a causa e o feito, entre a natureza e o ser humano, ou seja, uma ligação natural entre o ser humano e o sol, lua, estrelas, a terra, animais, vegetais.